Graça e paz a todos. Deus abençoe a cada um que está participando e a todas as nossas famílias que precisam da graça de Deus. Vamos ler a terceira carta do apóstolo João, que é o alvo do nosso estudo de hoje. Terceira João, bem encostadinho no livro de Apocalipse, né? Quase bem lá no finalzinho das nossas Bíblias. Terceira João. O texto nosso diz assim: o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegra, porque muito me alegra de ver que os meus filhos, os irmãos que vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais, diante da igreja, testificam do teu amor, aos quais, se os encaminhares nas suas viagens de um modo digno de Deus, bem farás. Porque, por amor do nome, saíram sem nada aceitar dos gentios. E, portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pois, pelo que, se eu for aí, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os recebem, querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não o quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nominalmente. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para a nossa instrução. Terceira João, a carta de João, que é a final das três cartas, né? Que são escritas por João para igrejas da região de Éfeso. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és o Deus santo, puro, soberano, tu és um Deus sábio, tu és um Deus que é cheio de graça e de misericórdia. Nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos permite nos
reunirmos em torno da tua palavra. E nós te agradecemos pelas pessoas com quem nós já estamos nos reunindo virtualmente para estudar a tua palavra. Pedimos direção do Senhor para tudo que formos fazer aqui, para a tua palavra ser verdadeiramente edificante na nossa vida. Agradecemos o teu cuidado com cada um de nós, com os nossos familiares, e pedimos que a tua graça continue a ser ministrada soberanamente na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nossas limitações, nossos erros, e ajuda-nos a glorificar sempre o teu nome, pois nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Estamos aí com a terceira carta do apóstolo João, as cartas joaninas, como elas são conhecidas, né? Literatura joanina compõe-se do primeiro evangelho, primeiro do evangelho de João, das três cartas do apóstolo e do livro de Apocalipse. É conhecido como literatura joanina, porque são da autoria do apóstolo João, conforme a história nos transmite, conforme a tradição cristã nos garante. E conforme o estilo, né, cada uma dessas composições guarda um estilo bem peculiar, né, bem relacionado com o apóstolo João. As cartas de João são escritas após o seu evangelho. O evangelho foi escrito primeiro, né, com o objetivo de esclarecer os crentes de Éfeso e de arredores, né, de várias cidadezinhas e várias congregações que havia em Éfeso, e eles estavam ali recebendo estas correspondências do apóstolo João na Ásia Menor, sobre o assunto é sobre a divindade, a eternidade do Senhor Jesus e a sua humanidade e realidade também perfeitas. João está garantindo, com seu testemunho e com a sua palavra inspirada, que Jesus é Deus e que Jesus é homem. Jesus é Deus perfeito, Jesus é homem perfeito. Jesus não é uma aparência, ele se encarnou verdadeiramente. Ele era de carne e osso, como todos nós somos, à exceção do pecado. Então, João está escrevendo isso e garantindo isso na primeira carta e no Evangelho. Na segunda carta e na terceira, que nós vamos estudar hoje, ele está se dirigindo a pessoas em particular, né? A uma igreja, talvez, ou uma senhora que tinha uma igreja reunindo na sua casa, como nós vimos na semana passada, e a uma pessoa hoje, né? Ao presbítero Gaio, né? Que é uma pessoa real também, um presbítero de uma das congregações que João tinha como uma decisão sua orientar, e uma tarefa sua orientar esse grupo de crentes. E João, então, escreve sobre a realidade da humanidade de Jesus e da sua divindade. Ele é Deus encarnado, não há dúvida nenhuma disso, né? E ele estimula os crentes a permanecer na verdade, a corrigir relacionamentos na igreja. Esta carta é uma carta que vai falar especificamente de relacionamentos de uma determinada pessoa dentro de uma igreja com os outros irmãos. E ele vai censurar essa pessoa e vai corrigi-la, né? E vai escrever que vai estar próximo a ele, vai visitar
pessoalmente para falar com ele face a face, cara a cara, para corrigi-lo. E esses relacionamentos na igreja, quando não são corrigidos pelo Espírito Santo, eles acabam por transtornar a vida da igreja. E a igreja se ressente deste transtorno, e a igreja se transtorna também, e a igreja não cresce, não se desenvolve. Isso verdadeiramente é algo que acontece, nós já testemunhamos situações semelhantes a esta, em que tudo foi levado a efeito negativo, né? Porque não houve correção dos relacionamentos na igreja. Esta carta, a terceira carta de João, que nós acabamos de ler, uma carta aí curtíssima, é uma correspondência muito pessoal do apóstolo João. É uma correspondência dele com esse presbítero chamado Gaio, né? O que é um presbítero? Presbítero é uma pessoa idônea, uma pessoa já com uma determinada idade, que tem uma estabilidade emocional, psicológica, doutrinária, que sabe aconselhar, que sabe corrigir, que tem aptidão para ensinar. Então, essa pessoa é um presbítero que ajuda na liderança da igreja, que ajuda aos pastores titulares a organizar, orientar, conduzir a igreja no caminho certo. Então, esse homem a quem João está se dirigindo agora é o presbítero Gaio. Ele está numa das congregações, não sabemos em qual, porque a carta não diz, mas numa das congregações, e João certamente tinha dificuldades de sair para encontrá-lo devido à distância. Então, encaminha esta carta, porque ele ficou sabendo de coisas que estavam acontecendo na igreja onde Gaio estava como presbítero. E essa carta, portanto, é muito pessoal do apóstolo com esse presbítero chamado Gaio, e o foco dessa carta é um problema relacionado a mestres itinerantes. Né? Os mestres itinerantes eram homens que se dedicavam a ensinar o evangelho, a pregar o evangelho de igreja em igreja, né? De congregação em congregação. E eles iam fazendo isso e levando ensino bíblico, ensino teológico também para as congregações. E eles precisavam do apoio dos irmãos, porque eles não recebiam sustento, eles saíam voluntariamente. Então, eles precisavam do apoio dos irmãos quando para os receberem na sua própria congregação, para se hospedarem naquela cidade ou naquela congregação e para se alimentarem ali, e depois, quando saíssem para uma outra congregação, fossem encaminhados para esta nova congregação com recursos que lhes permitissem custear sua viagem. Né? Então, tinha que se levantar uma oferta para que eles recebessem essa oferta da igreja e custeassem as suas despesas de viagem, visto que eles não recebiam dos gentios, eles não recebiam nada, porque eles não queriam dar a impressão que estavam vendendo o evangelho. É muito louvável essa atitude, e a igreja tinha que entender que era dever dela sustentar estes irmãos, né, diante de tanta dedicação que eles tinham na pregação do evangelho. E esses mestres itinerantes, portanto,
estavam sendo mal recebidos nesta congregação onde Gaio estava, e Gaio, então, possivelmente deve ter comunicado por carta ao próprio apóstolo João, que escreveu esta carta para lhe dar satisfações. Gaio oferecia a estes irmãos itinerantes, pregadores itinerantes, oferecia a eles hospitalidade. Gaio era uma pessoa nobre e oferecia hospitalidade a eles, enquanto Diótrefes, que era um sujeito um outro líder da igreja, que era autoritário, uma pessoa que era egocêntrica e uma pessoa que não se comportava adequadamente em relação aos pregadores itinerantes, ele negava a acolhida a esses pregadores itinerantes. Então, João exerce a sua autoridade apostólica e repreende Diótrefes. Diótrefes é o líder que não recebe os pregadores, e Gaio é o presbítero que os recebe em sua casa e dá hospitalidade a eles, né? Então, Demétrio, Diótrefes, Diótrefes participa de maneira negativa. E João fala ainda de uma terceira pessoa, que é Demétrio, que talvez fosse um mestre itinerante, pode ter sido um mestre itinerante, e que pode ter sido o portador da carta do apóstolo do apóstolo João a Gaio, né? Então, esse é o contexto da carta que nós estamos começando a estudar. Muito bem. Na carta nós vamos perceber alguns detalhes importantes. O primeiro deles são as saudações iniciais. O presbítero João se identifica como o ancião, né, como presbítero, ele gosta dessa expressão. Ele é apóstolo, mas se identifica também como um presbítero, ou seja, uma pessoa idônea, uma pessoa já com uma idade anciã, mas uma pessoa que tem um comportamento cristão exemplar, que serve a igreja, orientando a igreja, dando uma palavra sábia e equilibrada. Esse presbítero, né, é João, que é o apóstolo, e ele escreve então a Gaio. Gaio é uma pessoa, também um presbítero, irmão amado. O apóstolo João ama esse irmão porque eles têm um relacionamento muito bom, e esse amor é fundado na verdade. O texto bíblico diz claramente isso, né? Amados, o amado, o ancião, o presbítero, João está se referindo a si mesmo, ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Ou seja, João se preocupa sempre em estabelecer que a base do relacionamento dos crentes é a verdade. A verdade não é qualquer verdade. A verdade que é o Senhor Jesus, que disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o relacionamento de crentes tem que ser fundamentado na verdade, no relacionamento com Cristo. Ou seja, se eu tenho um relacionamento com Cristo e a outra pessoa tem um relacionamento com Cristo, nós temos um relacionamento muito mais facilitado e um relacionamento de amor fraternal, porque todos os dois temem a Cristo e querem agradar a Cristo. Por isso, Cristo é sempre a verdade básica do relacionamento entre duas pessoas. Isso, inclusive, em casamento, namoro,
relacionamentos de amizade, de relacionamentos fraternos, de irmãos com irmãos, tudo tem que ter base na pessoa de Cristo, porque isso é o que determina o nosso relacionamento verdadeiro. Presbítero, então, o ancião, né? Mesma coisa, a palavra é equivalente. João se identifica, então, como ancião, escrevendo a Gaio, que é um irmão amado, e esse amor é fundado na verdade, que é Jesus, que é segundo a primeira carta, e é o, é, é o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo, né? O verdadeiro. João fala disso na sua primeira carta, quando ele diz assim, né? Sabemos também que já veio o Filho de Deus, falando que Jesus já tinha vindo, e nos deu entendimento por conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, nós sabemos que a verdade está no verdadeiro, e o verdadeiro é Jesus Cristo, Filho de Deus, e o próprio Deus, porque Jesus Cristo e Deus são da mesma natureza. João deseja a Gaio prosperidade, é uma saudação interessante, né? Ele fala que ele deseja a Gaio prosperidade e saúde. Muitos têm utilizado este texto para defender para defender o, a doutrina da prosperidade, né? Defender no Novo Testamento a doutrina da prosperidade. Essa doutrina tem causado muito problema para a igreja, né? Porque tem ensinado quase que uma evidência de troca, né? Que a pessoa serve a Deus e Deus a enriquece, a abençoa, enche ela de bens. Isso não é necessariamente verdade na vida de todas as pessoas. O que João está desejando aqui, na prosperidade e saúde, é que o Gaio tenha o seu suprimento diário necessário. Prosperidade, na linguagem de Jesus no Novo Testamento, especialmente no Sermão do Monte, é ter o necessário para cada dia. Ter o necessário para cada dia, né? Isso é aquilo que é próspero, porque Jesus disse que nós não devemos preocupar com o dia de amanhã. Basta a cada dia as suas próprias circunstâncias, o seu próprio mal, no sentido de que as circunstâncias deste mundo não são sempre benéficas a nós, muitas delas são negativas. Então, Jesus ensinou que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes tornem suas petições conhecidas ao Pai. Cada dia nós vamos pedir. E ele ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Porque quando a oração do Pai Nosso é emitida, nós não oramos o pão nosso da semana inteira nos dá hoje, ou do mês inteiro, nem o pão nosso de 2 dias nos dá hoje. Nós oramos pelo pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, Jesus quer que nós estejamos confiantes nele cada dia. E um outro exemplo bíblico é o exemplo do maná. Deus nunca deu maná para 2 dias, exceto o maná da sexta-feira, para que no sábado os judeus não precisassem recolher o maná, né? Porque não era para trabalhar no sábado, era para viver em adoração. Então, Deus sempre orientou nesse sentido.
Cada dia tinha o seu próprio maná. Isso explica claramente para nós como Deus está cuidando de nós diariamente, e nós não precisamos de achar que eu preciso ter uma vida cheia de bens para ter uma vida abençoada. Não, a maioria dos crentes no mundo não tem nada a não ser o pão de cada dia, e eles são felizes. Então, o apóstolo João deseja a Gaia essa prosperidade e saúde. Saúde para quê? Para trabalhar todos os dias e ter o pão de cada dia, né, que Deus nos dá por meio do trabalho que nós temos, né? Como é que Deus nos dá o pão de cada dia? Por meio da saúde, por meio do oxigênio que eu respiro, por meio da água que eu tomo, por meio do sustento da minha vida, da garantia que eu vou continuar respirando, porque Deus sustenta a minha respiração, e eu trabalho todos os dias, então, e Deus abençoa o meu trabalho, porque o meu trabalho vai glorificar a Deus quando ele é feito para a glória de Deus. É nesse sentido que João está falando para o Gaio, né, que é esse presbítero, e ele está desejando aqui que Gaio tenha o suprimento diário necessário para que sua família e ele mesmo, né, para que aquelas pessoas que lhe estejam próximas, aquelas pessoas que ele hospeda em sua casa, e que mesmo não sendo da família biológica, são da família da fé, isto seja um reflexo de uma boa vida espiritual. João está dizendo, olha, que Deus abençoe a sua vida com prosperidade diária, com saúde para você trabalhar, porque é o instrumento que Deus vai usar para te dar o necessário ao seu trabalho, e tenha paz e gozo espirituais para servir aqueles que estão juntos com você e que precisam também de ser sustentados pelo seu trabalho. Essa é o ensino da carta que nós precisamos aprender. E, mais do que isso, essa situação é um reflexo de uma boa vida espiritual. Se a pessoa confia verdadeiramente em Deus, se a pessoa confia verdadeiramente na provisão divina, ele vai fazer esse trabalho de uma maneira confiante. Ele não vai trabalhar com ansiedade, mas vai trabalhar certo de que é Deus quem dá todas as coisas. Mesmo usando o trabalho nosso, mas é Ele quem nos dá todas as coisas, porque é dele que vem o sustento. O objetivo principal aqui, nesta carta, é o cuidado constante com a vida espiritual. João não está preocupado com comida nem com bebida. Ele está falando isso, mas a preocupação dele é com a vida espiritual. Ele, no texto aqui, ele diz que eu espero que tenha saúde, assim como o bem vai com a tua alma. Ou seja, a proporção a proporção correta na vida do crente deveria ser essa: vai bem espiritualmente e vai bem materialmente, no sentido de não enriquecimento, né? Não é todo mundo que tem essa graça divina de ficar rico sem precisar de trabalhar, mas uma situação em que tenha o suficiente diariamente para si mesmo, para sua família e para ajudar aqueles que estão ao redor, que são necessitados. É nesse sentido. Então, esta situação material, ela é diretamente relacionada com o bem-estar espiritual. Mas isso não é uma lei no sentido de que bem-estar espiritual é riqueza material, né? Isso que é o que prega a teologia da prosperidade, e isso não é verdadeiro, não é necessariamente verdadeiro. O objetivo principal, então, é o cuidado constante com a vida espiritual. A preocupação de João é que eles estejam sempre atentos à vida espiritual, livrando-se do pecado e vivendo
na presença de Deus. Há pessoas que invertem essa situação e elas tentam cuidar da vida material primeiro, e quando estão bem materialmente, né? Quando correram atrás de muita coisa e conseguiram bens materiais, então vão cuidar, acham que vão cuidar da vida espiritual. Isso tem sido um engano doloroso na vida das pessoas. Tem sido um engano fatal, porque a própria Bíblia diz que quem ama os bens materiais ou o dinheiro, jamais dele se farta. Jamais dele se farta. E Paulo diz a Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o dinheiro, para Jesus, é um ídolo. É um ídolo. Um ídolo. E Jesus disse isso claramente quando ele disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Por quê? Porque as riquezas se tornam um ídolo para o ser humano. Jesus ensinou o contrário, né? Que eles deveriam buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas. O coração do homem só se apaixona pelos bens materiais. Se apaixona pelos bens materiais. Infelizmente, isso é uma verdade. Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele vai se encher de amor para com os bens materiais. Mas João se alegrou pelo testemunho de pessoas que vieram da congregação onde Gaio estava demonstrando seu compromisso de andar na verdade de acordo com a palavra de Deus. Então, pessoas que vieram dessa congregação onde Gaio estava servindo a Deus, eles falaram com o apóstolo João qual era o comportamento de Gaio e elogiaram a Gaio para o apóstolo João. Então, o apóstolo João ficou animado, né? Ele se sentiu muito feliz. Ele disse assim: porque muito me alegrei quando os irmãos, né, vieram e testificaram de tua verdade, né? Como tu andas na verdade, ou seja, como ele anda semelhante a Jesus Cristo, como ele é imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo pede aos Efésios, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Gaio era um homem assim. Ele tinha um procedimento justo para com os irmãos. Os irmãos aqui são aqueles da congregação. E para com os irmãos que vinham de fora também, os estrangeiros, né? Paulo também estimula em suas cartas o cuidado com esses pregadores itinerantes. Embora muitos pregadores itinerantes tivessem um comportamento inadequado e às vezes fossem falsos mestres, mas a maioria era constituída de pregadores bons que eram dedicados a ensinar o evangelho de igreja em igreja. E Gaio estava sendo bem, Gaio estava sendo bem orientado nesse sentido, para que ele cuidasse dessas pessoas e as abençoasse com uma hospitalidade cheia de verdade, cheia de amor genuíno, uma hospitalidade que Jesus determinou que houvesse. Muitos crentes, então, muitos crentes que eram pregadores itinerantes, se beneficiavam da hospitalidade de pessoas como Gaio, em cada congregação, que recebiam essas pessoas, esses pregadores itinerantes, em suas casas e que os ajudavam depois na sua viagem até outras cidades, né? Ajudando-os nas passagens, no custeio da viagem até outras cidades. E esses crentes precisavam de abrigo e sustento, e eles chegavam numa congregação e eles eram recebidos ali
pelos irmãos que praticavam a hospitalidade. E é interessante que a hospitalidade, para o evangelista João e para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Paulo, é uma característica espiritual saudável, a hospitalidade. Aquela pessoa que sabe receber, que abençoa outros com a sua própria casa, com a sua própria família, né? A sua família servindo esses irmãos. Então, isso é uma característica boa, um dom espiritual que os crentes devem desenvolver. João estimula Gaio, então, a continuar praticando essa hospitalidade. João está orientando Gaio e dizendo: olha, pratique a hospitalidade, pois isto é digno diante de Deus. João é categórico nisso, né? Ele diz: amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Estranhos aqui nessa versão minha, não é uma versão perfeita, mas são estrangeiros, né? Quer dizer, aquelas pessoas que vêm de fora e que precisam da nossa ajuda, da nossa hospitalidade para continuarem o seu ministério itinerante. Hoje em dia é muito raro isso acontecer, mas nós recebemos pastores, missionários, e devemos também ajudá-los nesse sentido, né? Dando hospedagem. Mas hoje nós achamos muito mais fácil encaminhar para um hotel e pagar as despesas do que gozar da comunhão e de estarmos juntos nesse relacionamento. Mas João então diz que nós estaríamos praticando a hospitalidade. E ele diz que isso é digno diante de Deus, e levando-se em consideração, que os itinerantes saíam a pregar por causa de Jesus Cristo. O que esses itinerantes faziam? Eles eram chamados para expandir o evangelho e para pregarem em locais onde os missionários não chegavam, né? Então, o nome de Jesus Cristo era pregado também por estes homens que eram itinerantes, sem receber salário dos gentios. Como eu disse agora há pouco, eles não recebiam salários dos gentios, né, de quem não era judeu, mesmo pregando o evangelho para eles, para não dar a impressão que eles estavam vendendo o evangelho ou trocando o evangelho por dinheiro. Então, eles não recebiam. E Deus, então, providenciava sustento para essas pessoas por meio das igrejas onde eles estavam e por meio dos crentes que compunham aquelas igrejas. Quem acolhe estes irmãos, diz o apóstolo João, está sendo cooperador da verdade. Os que acolhem estes irmãos estão sendo cooperadores da verdade. Que bom, né? A gente saber que havia aqueles irmãos que eram cooperadores da verdade, no sentido de que eles estavam recebendo em suas casas e dando guarida, dando um local seguro para que estes homens itinerantes pudessem descansar, estudar a Bíblia, que era só o Velho Testamento naquele tempo, e que eles pudessem ter um local, um ponto de apoio para pregar o Evangelho e depois de terminada a sua missão naquele local, mudarem-se para outra cidade e recebendo a ajuda da congregação. Mas na segunda carta de João, nós temos uma observação. João adverte contra os falsos mestres. É preciso ter sabedoria, né? Os falsos mestres podem estar presentes. Estes falsos mestres não devem ser recebidos, diz João, né? A hospitalidade tem que ser discernida. Há uma hospitalidade que é com discernimento. Você precisa ter discernimento
para realizar a hospitalidade, porque muitos falsos mestres se utilizavam desse expediente e eles queriam propagar o erro, propagar heresias. O apóstolo João, na sua segunda carta, nós vimos isso na semana passada, diz: estes tais não devem ser recebidos em suas casas, nem conversar com, nem saudar essas pessoas, porque quem os saúda, quem faz amizade com eles, está ajudando esses falsos mestres a se firmarem numa igreja e a pregarem heresias. Então, João faz uma diferença grande entre aqueles que são verdadeiros pregadores itinerantes e aqueles que são falsos mestres que vêm ensinar coisas erradas. A igreja precisa ter padrão de discernimento das coisas que vão ser ensinadas, né? Então, João ensina que eles deveriam receber hospitalidade somente os que não tinham nenhum comportamento inadequado, aqueles que pregavam o evangelho genuíno. E aqueles que não pregavam, porque eles visavam propagar o erro, eles não deveriam ser recebidos, porque quem os recebia estava compactuando com o erro. Muito bem. João agora vai falar de uma pessoa que está fazendo um trabalho errado, que é um homem chamado Diótrefes. Diótrefes era um líder egoísta, egocêntrico, nesta congregação onde Gaio estava, né? E ele queria ser o maior de todos. Ele queria ser o maior de todos. Ele queria ter a primazia, o domínio sobre toda a congregação. Ele não estava preocupado em ser um ancião que servia a congregação, mas um ancião que queria dominar a congregação. E ele, então, queria ter esse primeiro lugar e não dava acolhida aos pregadores itinerantes. Ele não dava acolhida, ele não recebia os pregadores itinerantes. Então, além disso, Diótrefes, que era esse homem egocêntrico e dominador, ele difamava o apóstolo João. Ele difamava o apóstolo, falava mal dele, usando palavras maldosas, né, maliciosas. Ele falava mal do apóstolo. Ora, o apóstolo João era um homem íntegro, era um homem dotado do Espírito Santo, em plenitude, um homem que foi chamado pelo próprio Jesus Cristo e com a autoridade do próprio Jesus Cristo, a autoridade apostólica era inquestionável. Eles tinham a autoridade do próprio Jesus ali, né? Por isso a nossa igreja é apostólica. A igreja cristã é uma igreja apostólica porque ela foi estabelecida em cima das doutrinas dos apóstolos. João é um desses apóstolos, um homem chamado por Deus especificamente, e o apóstolo do amor. E João está entristecido porque ele ficou sabendo que Diótrefes está falando mal dele, né? Possivelmente falando coisas negativas, erradas e mentirosas a respeito do apóstolo João. E esse Diótrefes, então, difamava e usava de palavras maldosas e não acolhia os irmãos itinerantes e ainda impedia os membros da igreja de receberem essas pessoas em suas casas. Imagine só, o sujeito queria mandar na casa dos irmãos, né? É a mesma coisa de um líder da igreja hoje querer impor a lei dele na minha própria casa. Ora, a minha própria casa é minha responsabilidade diante de Deus. Eu preciso sim andar em obediência à Bíblia, mas não sob a imposição de uma liderança. Então, eu preciso
conduzir a minha família diante de Deus e fazer aquilo que Deus me orienta. Se eu estiver fazendo coisas erradas, então eu posso ser repreendido. Primeiro, preciso ser exortado, talvez tenha que ser ensinado a fazer as coisas certas, mas não alguém querer dominar a minha casa, como Diótrefes estava querendo fazer ali, impedindo os irmãos de receberem os pregadores itinerantes. Então, esses membros da congregação que queriam fazer o bem para aqueles irmãos, eles estavam sendo expulsos da igreja. Imaginem só que coisa absurda. O sujeito, porque era o líder da igreja, ele expulsava os crentes que estavam querendo receber os pregadores itinerantes, como o apóstolo solicitou que eles fizessem. João, então, orienta a Gaio, né, que é esse presbítero amado, irmão de João, a não imitar a Diótrefes. Não faça como Diótrefes está fazendo, né, mas a imitar o que é bom. E afirma, João afirma, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus, não conhece a Deus. Que palavra dura, né? Essa palavra foi dirigida a Diótrefes, né? Porque aquele que pratica o bem procede de Deus. Deus nos ensina a viver na prática do bem, na prática da verdade. Mas aquele que pratica o mal, que não faz aquilo que é certo, jamais viu Deus. Pode até falar de Deus, pode até dirigir uma congregação, pode até pregar o evangelho, pode até ser um pastor, um professor, mas ele, se ele não pratica o bem, ele não procede de Deus, né? Ele não vem, nem conhece a Deus. Ele fala de Deus, mas não conhece a Deus. Esse é o teste que João apresenta para que nós estejamos pregando a palavra de Deus. E João apresenta agora uma outra pessoa chamada Demétrio. Então, João conversa com Gaio, ele escreve a carta a Gaio, né? Que é um presbítero, um ancião, que trabalha muito bem na igreja. Ele condena Diótrefes, que é um sujeito que quer mandar na igreja. Ele deve estar na liderança no momento, e na liderança ele quer fazer na igreja o que ele deseja. E agora ele vai falar de Demétrio. Demétrio devia ser um pregador itinerante, cujo testemunho pessoal era positivo. Todos falavam bem de Demétrio, né? Porque a sua pregação era verdadeira. Então, Demétrio era um sujeito que era pregador itinerante e que estava ali pregando verdadeiramente aquilo que era o evangelho genuíno. O próprio apóstolo endossava a sua atitude, né? O próprio apóstolo endossou a atitude de Demétrio, dizendo que realmente ele era uma pessoa que estava pregando a verdade. E disse que Gaio e os outros crentes deveriam receber Demétrio ali e ajudá-lo. E João, então, depois disso, né, depois de falar de Demétrio, ele se despede, finalizando a carta. E o que ele fala? Primeiro, referindo que outros assuntos pertinentes a esta congregação, ele queria tratar pessoalmente. Ele faz é como se essa carta aqui fosse uma introdução a assuntos que ele gostaria de tratar, não por carta, mas pessoalmente. Ele gostaria de estar pessoalmente tratando desses assuntos com a congregação. Segundo, ele diz que abençoa
como apóstolo o irmão Gaio, desejando-lhe a paz. Ele é apóstolo, ele pode desejar a paz de Jesus, né? Ele está representando Jesus aqui neste momento. E como apóstolo ele escreve desejando a paz a Gaio e a toda a congregação. E finaliza enviando saudações dos amigos. Os amigos que estão com João aproveitam a carta para mandar saudações a Gaio e a congregação dele. E também ele manda que os amigos que estão com Gaio, né, recebam também saudações de todos ali de onde João está. E ele deseja, deste modo, que haja paz, né? Paz seja contigo. Esta é uma saudação que Jesus usou, né? Jesus, quando chegava no meio dos discípulos, dizia: paz seja convosco. E João usa esse mesmo tipo de saudação para com Gaio e para com sua congregação. Muito bem, então essa carta é simples, mas ela tem muitos ensinos preciosos, como nós vimos aqui. E nós concluímos com algumas aplicações. A primeira delas é pensarmos no seguinte: o cuidado pastoral de João. João é um exemplo para os nossos pastores. Nossos pastores deveriam ler essas cartas de João, pelo menos uma vez por semana. O cuidado pastoral de João com seus filhos espirituais. Ele tinha um cuidado muito grande. Ele queria que os seus filhos espirituais estivessem bem. E ele procurava isso, né? Ele procurava esta condição. Ele procurava fazer com que eles realmente estivessem bem. Ele pastoreava com amor. Ele pastoreava com amor. E fundado na verdade. Pastoreava com amor, fundado na verdade. João se preocupava com a verdade. E a verdade é a própria pessoa de Jesus. O que João pregava era aquilo que Jesus tinha ensinado, né? Ele era alguém que pregava somente os ensinos de Jesus. Gaio recebeu essa carta, né? E percebe que João zelava pela integridade espiritual dos crentes. Que coisa maravilhosa, né? Um pastor que zela pela integridade espiritual dos crentes. Ele procura saber se os crentes estão andando na verdade, se os crentes estão crescendo espiritualmente, sob seus cuidados. E nós precisamos de saber como analisar hoje a atividade pastoral nos nossos dias, né? Como que nós avaliamos a atividade pastoral nos nossos dias? Quando nós vamos escolher um pastor, como é que nós fazemos isso? Se nós avaliamos a sua atividade pastoral em outros locais, ou se nós realmente temos a preocupação de convidar um pastor que realmente ame a verdade e queira ver o crescimento espiritual dos crentes. Segunda conclusão e aplicação. Gaio foi elogiado por João por ter uma liderança comprometida com a verdade. A liderança de Gaio era uma liderança comprometida com a verdade. Ele tinha uma vida espiritual estável, ele era uma vida espiritual crescente e uma vida espiritual que glorificava a Deus. E como é a nossa vida hoje? Será que ela pode glorificar a Deus? A vida de Gaio
glorificava a Deus. Por isso o apóstolo João escreveu a ele elogiando a sua vida espiritual. O que é que as pessoas diriam hoje da nossa vida espiritual? Terceiro, a hospitalidade é um dom que o Espírito Santo concede aos cristãos. Para quê? Para manifestar a sua graça, oferecendo hospitalidade a irmãos que nos visitam ou que precisam de se hospedarem em nossas casas. Você oferece seu lar para ser bênção? Uma outra pergunta, né? Se nós realmente temos essa capacidade espiritual de sermos hospitaleiros. A hospitalidade é um dom do Espírito Santo. Quarto, existem lideranças egoístas, egocêntricas, que hoje estão presentes em nossas igrejas. Lideranças que querem não ajudar, não fazer crescer, não dar a sua contribuição, mas que querem a primazia, que querem o domínio, que querem simplesmente ter a sua presença reconhecida como líder, né? E que querem dominar o rebanho. Como é que nós devemos agir nesta circunstância? Se isso acontecesse na nossa congregação, como deveria ser a nossa reação? Gaio foi singelo, né? Foi muito prudente. Ao invés dele bater de frente com Diótrefes, ele foi procurar o apóstolo João. Ele mandou uma carta ao apóstolo João, para que o próprio apóstolo João, como autoridade da igreja, viesse e conversasse com Diótrefes. Nós não sabemos o que deu essa conversa, porque não temos registro disso na Bíblia. Mas é possível que tenha melhorado, porque o apóstolo João ia conversar com Diótrefes cara a cara. E por último, nós devemos pensar que o apóstolo João, até sua velhice, foi um pregador da verdade. Aqui nessa carta ele já está com mais de 90 e possivelmente uns 95 anos, né? Ele toda a vida foi pregador da verdade e do verdadeiro, pregador do verdadeiro. Quem é o verdadeiro? É Jesus Cristo. Como têm sido as pregações dos nossos pregadores hoje? Será que nós pregamos Jesus Cristo? Será que nós pregamos a verdade bíblica? Ou será que nós pregamos coisas que satisfazem o ouvido das nossas congregações, mas que não edificam, que não levam as nossas congregações ao arrependimento? Então, nós precisamos reavaliar isso, e é por isso que eu entendo que essa carta deveria fazer parte do estudo semanal dos pastores, para que eles pudessem aplicar essas verdades, e de todos os crentes, mas dos pastores em, em instância principal, porque eles são liderança espiritual da igreja, né? Pastores, diáconos, obreiros, para que eles pudessem entender qual o papel ministerial que eles têm na igreja. Muito bem, que Deus nos abençoe na compreensão desta carta tão importante. Uma cartinha minúscula, né? Aí 15 versículos, e nós temos ensinos tão preciosos para nós. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada família representada aqui e de todos aqueles que são membros das nossas famílias, que eles sejam tocados
pelo Espírito Santo, e que o Deus eterno possa operar nos seus corações a partir do nosso testemunho. Deus abençoe a todos.